Recentemente saiu um novo filme da Marvel, o Thunderbolt. Ele é divulgado como uma quebra de padrão em relação aos filmes atuais da franquia. Hollywood está mesmo largando o osso do progressismo woke ou isso é só uma false flag? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Ufarasta. Não precisamos te entediar com longas explicações dilatórias. Você já sabe bem que desde Vingadores Ultimato, os vídeos e séries de super-heróis da Marvel têm sido amplamente criticados por seus enredos desinteressantes que focam em dar alguma lição de moral genérica no telespectador do que em desenvolver os personagens ou contar uma boa história. Isso quando a obra não é hipócrita o suficiente a ponto de soar como nós, Marvel, somos uma empresa multibilionária criticando o capitalismo, compre nossos produtos. Tirando exceções como o filme Deadpool, o resto dos lançamentos foram tão sensacionais e profundos quanto a série She-Hulk. Após tantos anos de fracasso, a empresa percebeu que para ter sucesso ela precisa agradar o público. Uma grande surpresa, não? Thunderbolt é um teste para mostrar as reformas internas do estúdio e preparar terreno para o futuro Vingadores 5, que já está tendo problemas no meio do caminho, como o fato de ter o ator que interpreta o vilão principal substituído devido a acusações de assédio. As críticas ao Thunderbolt têm sido bastante positivas, com 88% de aprovação da chamada crítica especializada e 95% do público. Tratando-se de Hollywood, a questão que se coloca é: esse índice alto é mérito do filme ou só mais uma questão de aprovação inflada? Na opinião de Tom Félix, autor do artigo, Thunderbolt é sim um bom filme e, de bônus, sem militância óbvia, sem discursos forçados, sem personagem queer, negro, obeso, cadeirante, incluído apenas para cumprir cota de representatividade e agradar a militância progressista. A narrativa, que aborda temas como depressão e o ato de enfrentar os próprios demônios, dá profundidade aos personagens. Você pode até não gostar desse tipo de tema, mas isso mostra, ainda que de forma mínima, uma preocupação dos roteiristas em desenvolver os personagens. Mais recentemente, o filme Thunderbolts foi renomeado para Os Novos Vingadores, consolidando o novo time como os sucessores dos antigos Vingadores. Embora Tom Félix, como fã, não ache o título do filme devidamente merecido, ele entende que é uma boa diretriz para os próximos filmes dos Vingadores, algo diferente do que foi o Capitã Marvel, por exemplo, filme feminista, genérico, liderado por uma super-heroína empoderada. O que poderia ser apontado como agenda identitária no filme em análise já vem de filmes anteriores, como o fato da treinadora ser mulher, o que já ocorria no filme da Viúva Negra. No Thunderbolt, esses elementos aparecem de forma funcional e sem atrapalhar a história. Ninguém antes ligava para a cor, raça e etnia de um protagonista, até porque duvido que alguma criança fã do Relâmpago McQueen se identifica como um carro. Mas nos últimos anos algo mudou. O cenário cultural foi invadido por uma onda rosa que foi fomentada pelo lado político esquerdista. Muita gente critica esse fenômeno, mas poucos se perguntam por que exatamente produções woke falham. Não é porque tem política ou personagem LGBT, a causa é bem mais profunda. É verdade que a arte também é usada para fins políticos, desde o neoclassicismo liberal aos cartazes soviéticos, da estética fascista ao romantismo tradicionalista. Até o FBI utilizou arte como propaganda contra a União Soviética, financiando um curta-metragem baseado no livro A Revolução dos Bichos. Ideologias sempre foram usadas na arte para comunicar emoções e valores. Gramsci entendeu isso como ninguém e disse que se você quer mudar a sociedade, mude primeiro a cultura. A esquerda, por sua vez, aprendeu isso muito bem também, infiltrando as ideias dela na mídia, na educação, no entretenimento, com o objetivo de naturalizá-las. O discurso esquerdista é sempre o mesmo. Eles dizem lutar contra o ódio, contra a injustiça e contra a segregação, mas no fundo essas palavras funcionam apenas como uma sinalização de virtude usada para justificar atitudes autoritárias. Embora os objetivos dos militantes esquerdistas possam parecer legítimos, na prática eles acreditam que se combatem a injustiça praticando ainda mais injustiça. Não é apenas a mensagem woke que é falha, mas o conjunto da obra woke como um todo que é falho. Mas por quê? Qual a razão? O fracasso da mídia woke não se deve à falta de representatividade suficiente ou algo do tipo. Ele ocorre porque a arte woke é desprovida de alma, não emociona genuinamente pelas histórias ou pelos personagens. Não se trata de arte ou de artistas, mas de propaganda e militantes políticos usando da arte como disfarce.
Tal fato não passa despercebido pelo público, que entende ser enxergado pelos wokes como idiotas facilmente manipuláveis. O problema em si não está nos personagens, mas no fato deles estarem na obra de forma desnecessária, deslocadas ou contraditórias, comprometendo o enredo da obra apenas para agradar a militância esquerdista. Cite-se, por exemplo, BioShock. Ele pode ser interpretado como uma crítica ao capitalismo, e mesmo que tudo não soe muito convincente, já que todos os elementos da crítica não pertencem ao livre mercado, ainda é um bom jogo e tem uma história genuína. Inclusive, caso queira ver mais sobre BioShock, temos um vídeo aqui no canal chamado Seria BioShock uma crítica ao anarcocapitalismo? Link na descrição. Outro exemplo maravilhoso que pode ser mencionado é o do filme Wall-E, no qual a principal crítica é obviamente ao tal capitalismo consumista, que encheu a terra de lixo e deixou inabitável. Mas a história não é toda somente constituída de clichês, como corporações são malignas. O filme desenvolve uma história de amor entre dois robôs que é linda de se assistir. Mas por qual razão fazer uma boa obra, se perguntam os wokes? Para eles, bastam apenas cancelar as pessoas por twitters antigos, exigir que influencers neutros se manifestem contra quem eles não gostam e punir qualquer um que discorde da opinião deles. Tudo isso bastará. Um bom exemplo disso foi o caso Hogwarts Legacy, no qual pessoas foram ameaçadas de morte pelo pessoal anti-ódio do Twitter apenas por cogitarem jogar o game, e tudo por causa de uma opinião de J.K. Rowling, autora do Harry Potter, que nem sequer participou do projeto jogo. Kim Belair, cofundadora do Sweet Baby Inc., uma empresa que financia a agenda progressistas em jogos AAA, chegou a declarar que o correto era intimidar a equipe de marketing do jogo para que aceitassem a pauta, sem necessidade de argumentação ou dados, apenas pelo medo, pela intimidação. Isso é assustador. Isso é uma batalha para impor artificialmente uma cultura. Eles nunca buscaram aliados políticos e mesmo que você queira pedir desculpas pelo passado, eles não se importam. Eles não querem seu arrependimento, querem a sua cabeça na bandeja. O próprio boicote ao jogo deu terrivelmente errado e a máscara caiu. Eles não querem um mundo mais justo, eles só querem destruir o mundo atual para construir novas estruturas sociais, sob o argumento do desconstrutivismo. Eles fazem tudo isso sob o disfarce da bondade, da empatia e da justiça. No fim de tudo, nunca se tratou de justiça e sim de controle. A esquerda sempre reclama que não tem espaço nas redes sociais e que tem que se fechar em bolhas de grupos privados porque não suportam a coexistência com pessoas que têm outras opiniões. A esquerda quer se sentir à vontade para impor a visão através de quaisquer filmes, séries e jogos. Contudo, o público está reagindo e rejeitando tudo isso, e os estudos sentem o impacto, pois, afinal, o dinheiro fala mais alto para uma empresa do que meia dúzia de lacradores no Twitter. A militância progressista do pensamento crítico não constrói nada para o mundo, apenas querem destruir. São como parasitas que transformam arte em panfletarismo ideológico esquerdista. O livre mercado cultural é o melhor remédio contra o veneno da arte woke. Nenhum protesto é mais eficiente do que aquele feito com o dinheiro. Por isso, as obras de arte sem alma e sem emoção do movimento woke são e serão rejeitadas. O mercado as substituirá por novas obras com histórias melhores, pondo fim a continuações medíocres de viés meramente ideológico e panfletário. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensa em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!